Sérgio está aqui ao lado do seu Souzão, ou do seu Radinho. Essa vida, meu pessoal. Você está todo. Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Fernando Sérgio. Pode parar, cheguei, ô pato, Oi, gente, amiga, meus fãs espalhados pelo Brasil. Ai, que coisa boa, todos aqui parados para me ver. Titio, Fala, meu amigo. titio, bom programa. Esse pato é sempre assim. Mas olha, a vida precisa ter um pouquinho de humor, não? Um pouquinho de qualidade de vida, porque no meio de tanta situação que a gente está vivendo, né, nunca, na verdade, nenhum de nós imaginou, né, nós que precedemos a essa pandemia, do que aconteceria de fato, né? Eu me lembro que quando foi março, né, não, em janeiro já se falava, em fevereiro começou a correr notícias, em março, salvo engano, aconteceu o primeiro caso, né? E daí as coisas foram se multiplicando e ontem nós chegamos a 200 mil mortes no Brasil. Meu Deus, né? Somos o segundo país em mortes, só abaixo dos Estados Unidos, e curiosamente liderado por um cidadão que, a exemplo do nosso presidente, pensou que aquilo era praticamente nada, que era uma gripezinha, e na realidade não era não. Infelizmente aconteceu tudo isso. Mas antes de entrar nos assuntos do dia de hoje, eu queria parabenizar a minha netinha Maia, né, filha do meu filho Cristiano, que está fazendo 2 aninhos no dia de hoje. Publiquei uma foto dela no meu Facebook, está muito lindinha. Então, parabéns, felicidades, tudo de bom. E queria parabenizar também o meu sobrinho neto Lucas, filho da Simone, né? Minha sobrinha, filha do meu falecido irmão, que hoje está aniversariando. Aos dois, o desejo de todas as felicidades do mundo. Olha aí o Serginho, meu filho, Serginho Jiu-Jitsu, boa tarde, paizão, boa tarde, filhão. E ao Serginho, então, a sugestão dele é a seguinte: de onde você fala? Me diz de onde você fala. É muito importante se você for deixar mensagem através do Face, né? O Serginho, por exemplo, está falando de Niterói, né? E outros irão aparecer. Um abraço, por exemplo, para o Oscar Berro, meu querido amigo de tantos anos, grande sanitarista, né? A notícia, ele manda a notícia agora de que a Fiocruz finalmente vai solicitar, digamos assim, autorização de emergência por parte da Anvisa para aplicar as vacinas, né? Então, queira Deus que a Anvisa, que tem 10 dias para dar essa solicitação, para autenticar, para autorizar, tomara que isso aconteça da forma mais rapidamente possível, né? A verdade é que veio a tal da segunda onda, você pode chamar de primeira onda ainda, alguns ainda chamam, mas é uma realidade. A gente chegou a níveis muito preocupantes ontem, mais de 1000 pessoas vieram a falecer no Brasil, né? Então é aquela velha história, chega de brincadeira, chega de bravata, o que menos a gente precisa é de bravateiro, né? É de autoridade desmiolada. O que a gente precisa é ação da ciência para conter esse número de mortes, né? Que é realmente algo deplorável e algo lamentável. Mas a gente vai tocando a vida, né? Isso é que é importante. Você que está me vendo agora, olha, hoje eu tenho algo muito impressionante. Deixa eu só diminuir o som aqui, que aqui às vezes eu vou focalizar alguma coisa, eu estou falando, aparece o som ali, eu tenho que diminuir. Eu tenho hoje um vídeo, realmente, deixa eu ver qual é esse vídeo, mas é impressionante. É preciso ter cabeça para ver esse vídeo, né? Esse vídeo vai dizer a respeito da razão
da razão da pandemia, gente. É um negócio difícil, realmente, né? E de se ver, você pode até contestar, pode até dizer que não é, né, a relação entre a Covid e o número 666. Esse número na Bíblia é dito e havido como o número da besta ou o número do diabo. Nós que somos espiritualistas, a gente acredita que o mal seja transitório e não definitivo, né? Aliás, também os outros que pensam só numa vida unicista, numa vida única, também pensam assim, porque se você lê os aspectos da Bíblia cristã, vai dizer que em um determinado momento Cristo irá vencer o mal, vencer Lúcifer, aquela coisa toda e tal. No entanto, nós que somos kardecistas, somos espíritas, a gente percebe a realidade da reencarnação e percebe, evidentemente, que todos nós, não é necessário você acreditar nisso, mas essa é a tese que é preciso pelo menos ser dita. Todos nós, na verdade, tivemos vidas pregressas, né, e vamos ter vidas futuras. Mas como é que é isso? Não é. É a vida espiritual. O espírito é que movimenta esse corpo do ponto de vista espiritualista. Então é aquela história, quer dizer, então o mal ele é eventual, ele é sazonal, ele depende da falta de juízo, da falta de percepção, da falta de informação, né, por parte das pessoas. E evidentemente que ele existe nesse sentido. Na medida que você evolui, na medida que você desenvolve uma vida com sabedoria, com equilíbrio, com bondade, evidentemente que você vai se autoprotegendo e vai se afastando do mal. E isso, infelizmente, se você perceber, não é uma coisa que a gente esteja vivendo nos dias de hoje. Você vê coisas horríveis. Você vê, por exemplo, o feminicídio, volta e meia, praticado aqui no Brasil, inclusive. Quer dizer, um absurdo. Ainda hoje pela manhã, eu dava notícia de um maluco, um cara, pela aparência, acho que se tivesse 25 anos, seria muito, matou a esposa e enterrou no quintal. Talvez vocês tenham ouvido falar. Teve aquela daquele senhor engenheiro que tinha mais de 600 mil reais no Banco de Economia e que matou a mulher facada na frente das filhas. Então isso é o mal, ou seja, a pessoa não perceber que ninguém é dono de ninguém, que não é propriedade de ninguém uma pessoa, por mais que ela esteja com você. É muito mais fácil, se a relação estiver muito mal, você se separar, ainda que doa, do que você cometer uma atrocidade dessas. Agora isso só acontece, como dizia Kardec, no mundo de expiação e provas, que é o nosso caso. Quer dizer, um mundo em que algumas coisas ruins fizemos no passado e aqui nós estamos para purgar, para sacudir a poeira, a negatividade e para a gente se tornar pessoas melhores. Se não nos tornarmos, e se falava muito antes da pandemia, o que aconteceria? Aconteceriam verdadeiras pragas, é o que está acontecendo nesse momento, em que essas pessoas, algumas por mérito, iam, entendendo que a morte é apenas uma passagem, iam para uma região melhor. E outras, por demérito, iriam para uma região pior, que o próprio Jesus disse, onde haverá trevas e ranger de dentes. Então não é novidade, o que está acontecendo, né? E é preciso haver proteção. E não adianta a gente bater o pé, que nem criança mimada, bate o pé e diz, não, eu vou para a rua, porque eu sou forte, eu sou grande, e principalmente, se for o caso, eu sou jovem, né? Porque essa situação, ela pega todas as pessoas, indiscriminadamente. Então é preciso ter muito cuidado. E acontece que existe um site espetacular, não é, eu chamo de site, mas na verdade é uma página do YouTube que eu não me canso de parabenizar, que é o Globo Espírita. E na verdade é um desafio você ver isso, sabe? Porque diz assim, a relação entre a Covid e o número 666. E eu vou logo de cara no programa do dia de hoje apresentar isso, espero que são só 3 minutinhos, é uma coisa muito rápida, mas muito bem narrada, por sinal, foi publicada pelo Globo Espírita, e na verdade é uma página psicografada. Agora você vai ver, vai descobrir e vai analisar o que tem a ver essa pandemia, se é que tem, com o número 666, que é o número da besta, segundo
o Evangelho segundo a Bíblia. Aí você vai concluir, mas é muito curioso, porque existe muita coincidência com esse número. Então vamos a ele. Muito obrigado quem mandou aí um bolinho de parabéns para minha netinha, né, para a Maia, que eu desejo toda a felicidade do mundo. Eu estou posicionando aqui melhor para vocês verem direitinho. Hoje eu não sei o que aconteceu aqui, está meio descalibrado aqui a imagem, mas agora parece que foi legal. Então vamos lá. Olha só que coisa extraordinária, quer ver? Vamos lá. Desculpa, eu fiz besteira. Deixa eu só aumentar aqui o som, né? E depois então a gente vai aqui. A seta é branca e a parte de baixo aqui também é branca. É um pouquinho difícil de você ver, mas agora já aumentei e agora vai. Peraí. Dos grãos de areia. Vamos voltar desde o início. Desculpa, mas é programa ao vivo, é assim mesmo. Desde os menores até os maiores pontos do universo, dos grãos de areia de todas as praias da Terra, até o número de estrelas no céu, tudo é formado por números. Os números descrevem algo muito importante sobre a realidade física. Galileu afirmou que o nosso universo é um grande livro escrito em linguagem matemática. Nikola Tesla, ele dizia que existem padrões numéricos que ocorrem no universo, onde muito dos seus hábitos geram em torno do número 3 e de seus múltiplos, chamando atenção para o número 6 e 9. Era comum na antiguidade usar números para disfarçar um nome. No alfabeto grego e hebraico, todas as letras têm um número correspondente. Se você somasse todas as letras do seu nome, você tinha um código numérico. Resolvemos fazer o teste com a palavra corona. Coincidência ou não, corona tem 6 letras. Como toda letra é representada por um número, no alfabeto o C é representado pelo número 3. A letra O é a 15ª, representada pelo número 15. O R é a 18ª, número 18. A letra O, 15ª. A letra N, 14ª. E a letra A, o número 1. Somando todos os números, resultará em 66, como vemos no gráfico 666. É evidente que o corona não é a besta citada no livro do Apocalipse, mas é no mínimo curioso esta coincidência. O que vocês acham? Talvez tudo isso não influa nem contribua na vida das pessoas, mas isso vem comprovar o provérbio de Shakespeare, que diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possam imaginar. Agora eu vou ler o que está escrito na Bíblia, no livro Apocalipse, no capítulo 13, versículo 16 a 18. Veja que interessante. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homens. Seu número é 666. Na matemática de Vortex, diz que se a gente soubesse a magnificência dos números, a gente teria a chave do universo. Olha só, não é impressionante? Olha, esse curso é muito interessante. É o curso de italiano que está indo no ar, você procura na internet, que é absolutamente gratuito e é um trabalho muito bonito, viu? A gente está falando aí dessas histórias todas e você vai concluir.
Ah, acredito, não acredito, acho que é legal, não é legal, mas é você quem conclui. Ele já chegou, é o nosso querido amigo, o Sérgio Solon, que é o responsável pela mídia de verdade no YouTube e no Facebook. Deixa eu cumprimentá-lo. Boa tarde, Sérgio, como vai? Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aí, meu amigo. E aí, quais são as novas que você tem para contar para os nossos internautas? Bom, Fernando, deixa eu contar uma coisa para você aqui em primeira mão. O Carlos Andreasa, que trabalhava na Band News FM até hoje, ele está fechando acordo com a Rádio CBN, deve ser anunciado aí nos próximos dias. O Carlos Andreasa trabalhava na Band News FM, no programa local, né, e ainda tinha uma coluna no horário nacional da Band News FM. Ao Grupo Globo, ao diretor do Infoglobo, era muito desconfortável ele estar numa rádio concorrente, e depois de uma proposta irrecusável, ele vai ser anunciado nos próximos dias como um novo reforço da Rádio CBN. Poxa, que bacana. Não se sabe se vai ser um horário em rede ou um horário local. Que ótimo, sucesso para ele, né? Muito bem, sinal de que para alguns está havendo mercado, que maravilha, né? Que se amplie cada vez mais. Mas, meu amigo, o que mais que você conta? Então, a nota de hoje do site Rádio Verdade é isso. Também eu queria convidar aos internautas para uma entrevista com o Rodolfo Schneider, para a gente revisitar uma entrevista que nós fizemos com ele, lá no Grupo Bandeiras de Comunicação, pouco antes dele assumir. E ele falava justamente do Andreasa como uma figura que tenderia a substituir o Boechat com alguma qualidade, e ainda não se tinha noção, ainda naquela época, o internauta da TV, que não se tinha ainda uma noção de que o Rodolfo iria para São Paulo. Essa lacuna que se abriu na programação da Band News FM é, na verdade, uma coisa que está preocupando o pessoal do distrito, é o seguinte, porque esse é um ano de crise, os salários muito baixos, cada vez mais está se enxugando bastante o quadro de jornalistas aqui no Rio de Janeiro. E com a saída do Andreasa, se abre um grande ponto de interrogação. O Bandeirantes não preparou ninguém para esse horário local do Rio de Janeiro, né? Nos deixou, né? Infelizmente. O Andreasa era visto pelo Rodolfo Schneider como uma pessoa para ficar pelo menos 10 anos na empresa. O Rodolfo não sabe que ele fechou com a Rádio CBN. E a grande pergunta é que hoje não tem um jornalista à altura desse cara, desse Clark, para ocupar a programação da Band News FM. O Andreasa, sobretudo se pegar esse horário local do CBN Rio, ele pode apresentar um programa para a Band News FM, porque o Rodolfo também não está todo dia na programação da Band News. É verdade. Aliás, isso aí, essa coisa de tirar profissional que está fazendo sucesso, isso é mais antigo do que a história de Adão e Eva, né? Mas é mais ou menos isso, né? De repente a pessoa aparece numa TV e a forma de ganhar a concorrência é tirar de lá, dando vantagens cá, né? E de repente também pode abrir algum espaço, quer dizer que é muito importante para outros que eventualmente sejam talentosos. Mas representa uma mexida em tanto. O setor de rádio está tudo bem? O setor das rádios, de um modo geral, as populares, está tudo bem? Aquilo mesmo? Mudou alguma coisa? Por enquanto está estável. Estabilidade é uma coisa que é uma notícia, né? Mas estou falando comigo aqui do lado, desculpa. Sei, foi não. Uma coisa que. Uma informação que hoje está nesse mercado de televisão, né? Sei. Está tudo tranquilo. No mercado de televisão nós temos uma questão do José Raimundo, que é um profissional que o pessoal aqui do Rio de Janeiro acompanha mais pelo Globo Repórter, né, Fernando? Sei. Ele deixou a TV Globo depois de 31 anos, né? E se especula que ele está indo para a afiliada do SBT, lá na Bahia. Sei. Ele fez uma despedida do Grupo Globo, né? Para entender que não era uma coisa que as duas partes queriam, não chegaram a acordo, mas 31 anos depois a gente pode entender que simplesmente é um profissional focado para a televisão, né? Apesar
de ser uma pessoa premiada, uma pessoa experiente, Certo. com matérias no Jornal Nacional, dá a entender que ele foi um profissional que acabou dando cargo na TV Globo, uma pessoa que viajou o Brasil todo, que produziu matérias que ficaram fora do brasileiro, né? Acaba deixando a empresa depois de 31 anos. Valeu, Sérgio. Olha, um forte abraço para você, viu? Saúde, Valeu, querido. hoje eu estou aqui no centro do Rio, hoje eu estou no centro. Tá certo. Abração. Tá. Tudo de bom. Olha, Sérgio Solon, né? Tem essa é muito legal, dá licença aqui. Hoje eu estou meio tumultuado, peço desculpas, tá? Mas é assim mesmo, tem dia que a coisa da internet, o som dele também não estava dos melhores, né? Mas a gente ainda a gente vai se aprimorando, isso aqui é importante. Olha, ele é uma figura, meu amigo querido, tem uma carreira jurídica fantástica, claro que bacharel em Direito, depois se torna juiz, depois se torna desembargador, e não tem papo na língua não, ele fala aquilo que pensa. Eu estou dizendo do meu querido amigo desembargador José Augusto de Araújo Neto. Então vou ligar para ele agora e a gente vai bater um papo a respeito da invasão do Capitólio, meu Deus do céu, lá no Trump, né? A respeito aqui de uma série de coisas que estão acontecendo e que não tem ninguém melhor do que ele para analisar, com toda a experiência que ele tem de magistrado, com toda a experiência de grande jurista que é. Vamos cumprimentar inicialmente o doutor José Augusto Araújo Neto. Alô, doutor José Augusto, boa tarde. Alô, Fernando Sérgio, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez à sua disposição para a gente trocar ideias, para a gente trocar reflexões e levar isso aos nossos telespectadores, né? Que reflitam também. A gente não quer impor nada, sempre a gente quer apenas discutir os assuntos e colocar cada pessoa a pensar e tomar a sua decisão. É essa a nossa finalidade. Exatamente. E o tema que eu vou perguntar ao amigo, né, é exatamente uma preocupação que há de nós todos, né? Ontem, ou anteontem até, nós tivemos a invasão do Capitólio, que foi insuflada pelo Donald Trump, né? E que acabou redundando em 5 mortes. E, enfim, foi um baque para a democracia norte-americana. Isso jamais ocorreu num país como o Brasil, por exemplo, né? E espero que nunca ocorra. E as pessoas ficaram e ficam preocupadas. Todos os próceres, todos os principais dirigentes dos países vieram de público, como Macron na França, como a primeira-ministra da Alemanha, o italiano, enfim, todos vieram se solidarizar com o Biden que tomou posse, que foi a certificação foi postergada em função dos atos de violência. A exceção do nosso presidente, que não manifestou opinião com relação a isso, mas aproveitou para criticar, chamar a imprensa de canalha, a todos de canalha, e mais do que isso, dizendo que aqui no Brasil também houve fraude sem provas de que tenha havido, não há nenhuma indicação que tenha havido, porque segundo ele ganharia no primeiro turno e foi ganhar só no segundo. Ora, meu Deus, ele ganhou. E na contramão da habilidade diplomática, ele veio dizer que ele está com o Trump, amigo do Trump. E agora o Trump, diante da ameaça de ser destituído do poder, veio desdizer o que disse antes da invasão, dizendo que não, que agora vai cuidar de uma posse ordeira, porque está querendo evitar o impeachment que pode ainda ser desenvolvido por parte dos seus pares, daqueles que são o equivalente a deputados aqui no Brasil. Queria a sua opinião a respeito desse imbróglio, por favor. É preocupante, né? É preocupante, mas não surpreende. Porque se nós voltarmos um pouquinho no passado, nós vamos ver que todas as grandes nações, e até pequenas nações, quando houve esse problema da votação lá, e que o Trump passou a questionar com inverdades, porque ele nunca provou nada do que ele fala, e os países começaram a reconhecer que
Biden tinha ganho as eleições. Reconheceram ele como presidente eleito. E o Bolsonaro foi um dos últimos aí a reconhecer, né? Inclusive depois até da Rússia já ter reconhecido, é que o Bolsonaro veio a reconhecer que a eleição deu a vitória ao Biden, né? Então isso nos surpreende muito, mas deixa a gente preocupado, aquilo que você lembrou que aconteceu nesses dias, né? Trump não aceitou o resultado dessas eleições, vinham crescendo, tentando de toda forma, inclusive se valendo da justiça, querendo se valer da justiça para poder tornar válidas as eleições. E qual era a palavra dele? O que ele dizia? Não, houve fraude nas eleições, houve fraude nas eleições. E recorreu dezenas de vezes à justiça, recorreu aos governadores também, que os governadores do estado lá têm o poder para chancelar o resultado da eleição. Ele perdeu em tudo, não ganhou em nada. E a única coisa que houve lá foi, lá na Geórgia, teve uma recontagem de votos e mantiveram o resultado da eleição. Ele não se conformava com isso, né? E até o último momento, isso já era algo previsível, ele iria fazer uma manifestação contra aquela aprovação do Biden, que seria naquela reunião do Congresso de lá. E até eu fiquei espantado o seguinte, como ele não tomou uma providência a respeito disso preventivamente, né? Porque aquilo era esperado que houvesse. Houve aquele discurso do Trump na frente da Casa Branca, ele conclamando as pessoas a adotar o seu resultado lá, que ele vinha sustentando que não havia eleição de Biden, que ele era o vitorioso, e termina conclamando todos a marcharem contra o Capitólio. Quer dizer, ele teve uma participação muito grande naquela baderna que houve lá, que as pessoas foram para lá incentivadas por ele, né? Que foram aliciadas durante todo esse tempo. Então, o que houve foi isso. Houve aquela baderna toda, como você lembrou, com 5 mortes, e todos os países do mundo passaram a criticar o comportamento do Trump naquela situação. Verdade. Aí você lembrou, primeiro-ministro lá do Reino Unido, Boris Johnson, foi o primeiro a dizer que condenava aquele comportamento, que aquilo atentava contra a democracia dos Estados Unidos, que é um exemplo de democracia, a gente tem que reconhecer isso. Lá não tem golpes de Estado, embora já tenha havido já tentativas, mas lá não há golpes de Estado. A democracia vem de 1729, sei lá, do século XVIII. Então, a Alemanha também, Angela Merkel também, sustentou também que aquilo era uma questão contra a democracia americana. Primeiro-ministro da França, Emmanuel Macron, também a mesma coisa. Você falou da Itália também, primeiro-ministro de Israel também, Bolsonaro elogiando sempre, né? Benjamin Netanyahu também reconheceu que aquilo era um absurdo. Até países comunistas condenaram aquilo tudo. E teve um único chefe de Estado que veio defender o posicionamento do Trump. Quem foi? Você já sabe quem foi, não é? Sim. Quem foi que veio defender? O nosso presidente, ele continuou com aquela mesma xaropada de que a gente tem que ver que nas eleições de lá houve fraude. Isso está comprovado, ele diz. Ele diz que isso está comprovado. O que ele diz que está comprovado? Que pessoas voltaram lá 3, 4 vezes. E que até mortos votaram lá. Que aquilo foi uma festa que o Partido Democrata fez. Aquilo lá foi uma festa. Votaram 3, 4 vezes, votaram mortos. Isso está provado, segundo o Bolsonaro. Se a justiça de lá entendeu que não, os governadores entenderam que não, os partidários de Trump do Partido Republicano entenderam também que não, o vice-presidente entendeu que não. Agora, o único que consegue sustentar isso ainda é o Bolsonaro. Nem o próprio Trump sustenta isso hoje. Ele, quando viu que está sujeito ao impeachment, ele está sujeito a que entenda de lá, que pode ser retirado da presidência nesses últimos dias. E é o que deveria ser feito no Partido Democrático, que não pode aceitar que esse homem chegue ao final do governo daquela forma como ele agiu, sendo responsável também por essas mortes. Ele saiu por impeachment ou pela aplicação da 25ª emenda, que permite, quando uma pessoa não está com capacidade para governar o país, ele tem que ser retirado por uma iniciativa, deve ser do primeiro
sustenta mais isso. O tanto do que sofreu consequência, ele passou a condenar aqueles que foram para lá por instigação dele. Aquelas pessoas foram para lá por instigação dele. Ele fala que essas pessoas devem ser processadas, devem ser condenadas, e que agora quer fazer uma transição pacífica. Ele quer se livrar do processo, é isso que ele quer. Ele quer se livrar do impeachment do finalzinho do governo. Ele tem um apoio do Bolsonaro, que sabe chamar o Bolsonaro de ser testemunha. E o Bolsonaro diz que tem prova de que votaram 3, 4 vezes, de que lá outros votaram também. A justiça de lá entendeu que não. Os parlamentares de lá entenderam que não. Mas o nosso presidente entende que sim. E o pior de tudo, daí você lembrou, o pior de tudo é a declaração dele, dizendo assim: na minha eleição, que eu fui eleito, eu tive muitos votos, na minha eleição houve fraude, bem, eu deveria ter sido eleito no primeiro turno, houve fraude. E se permanecer apenas esse tipo de votação por urna eletrônica, se não tiver também o voto escrito, aqui vai ser pior do que nos Estados Unidos. Olha o que o nosso presidente diz. Aqui vai ser pior do que nos Estados Unidos. Ou seja, ameaçando um golpe. Isso é uma ameaça de golpe. Ou seja, se não fizerem isso, ele lá não conseguiu, mas eu aqui vou conseguir ficar no governo. Eu acho que as autoridades têm que tomar uma providência. Não temos que esperar 2022, não. O tribunal ou o TSE tem que chamar essa pessoa, pensar por iniciativa de um partido aí, e abrir uma investigação lá pela Procuradoria-Geral da República, e abrir uma investigação para que o senhor Jair Messias Bolsonaro seja ouvido e apresente as provas que ele alega dele que houve fraude na eleição dele. Ele tem como presidente a responsabilidade disso. Ele não pode dizer não houve fraude na minha eleição, eu prova e não apresenta essas provas. Ele tem que apresentar as provas, não temos que esperar 2022, não. Porque isso é uma coisa muito séria. Isso é uma ameaça de golpe que nós não podemos aceitar. A população não pode aceitar, os que comandam a nação, que comandam o poder legislativo e judiciário, não podem aceitar também. E nem os militares podem aceitar isso. Eles têm que obedecer à Constituição. Eles não têm que obedecer o presidente, o governo. Eles têm que obedecer à Constituição e manter a democracia tal como ela existe. Tal como até ela mesma é exercida de forma autoritária, como o presidente fala, que não aceita a imprensa e chama jornalistas de canalhas. Não imagino se fosse o Bonner lá chamando o presidente no Jornal Nacional de canalha. Como é que ele receberia isso? Quer dizer, são coisas que são absurdas. Eu só admito o seguinte: eu passo a questionar o QI do nosso presidente. Será que ele tem inteligência suficiente para governar esse país? Ele que nega a vacina e conclama todo mundo a não votar a vacina, o presidente, embora queiram agora fazer a vacina, porque a justiça, o governo de São Paulo, todos querem a vacina e a população brasileira quer a vacina. Ele tem até, eu vou dizer assim, traços de psicopatia, né? Tem que ser popular a qualquer custo. Vai lá para aquele quadradinho dele, para aquele curralzinho dele, e fala aquilo que ele bem entende, sem compromisso com a verdade. Vai para o seu live e os ladrões, que até coitado daquele que faz a tradução para em libras. Libra. Tem dificuldade de traduzir, né? Ele chega a falar com frequência, PPP, e o sujeito tem que traduzir aquilo em gestos. Ele fala assim, não é SP. Reticência viva. Entenda como quiser, eu não quero falar palavrões, não vou me igualar a ele, não. Não aceita a imprensa, não aceita o opositor. Palavrão e com tudo, eu vejo que ele sofre. Isso é difícil, mas tem que se constatar. Ele sofre de uma desinteria verbal crônica. Uma desinteria verbal crônica incontrolável. E ele tem que controlar como chefe da nação. Ele não pode continuar desse jeito. Ele não pode fazer ameaça de golpe para 2022, dizendo que houve
resultados no passado e que em 2022 está fazendo algum grande questionamento a respeito do resultado das eleições. É um negócio que nós temos que pensar seriamente, porque nós não queremos ditadura nunca mais. É verdade, foi muito bem explicado e posicionado a sua análise. Eu quero agradecer ao desembargador Zé Augusto Araújo Neto, que dissecou bem o tema e deixou aí para cada um amigo analisar e perceber qual é a sua posição. Querido e fraterno amigo, um bom fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Para você também e para os nossos internautas, um feliz fim de semana e até a próxima semana. Obrigado, desembargador. É uma pena que o som não estava dos melhores, né? Porque ele é uma figura muito talentosa, que merece toda a nossa atenção. Mas hoje a internet, né, olha só, de um modo geral, ela está com um problema, né? Nas duas entrevistas, e daí eu peço a você desculpas, né? Não dependeu nem de nós nem dele, na verdade. É a ligação da internet, a captação do som não está dos melhores. Mas eu espero que de alguma forma vocês tenham entendido aí toda a exposição que ele comentou, com a qual eu também concordo plenamente. Eu acho que toda autoridade, claro que a presidência da República não escapa disso, tem que medir as palavras, tem que saber aquilo que está falando, porque quando você está na liderança de um país, ou na liderança de um estado, ou na liderança de uma cidade, quando você pronuncia uma fala, você está falando em nome de todos aqueles, não só do grupo que o elegeu. Então eu tenho muito cuidado com a história do juízo de valor. Quer dizer, você não pode generalizar. Esta fala do presidente chamando jornalistas de canalhas, isso é deplorável. Gente, eu tenho 58 anos de profissão, eu tenho 75 anos de idade. Eu comecei a trabalhar antes mesmo de me formar em jornalismo, aos 16 anos, em radialismo, né? Aos 16 anos de idade. Então eu tive a oportunidade, a exemplo desse grande desembargador que eu tenho a honra de entrevistar, que é o doutor Zé Augusto Araújo Neto, de entrevistar pessoas como políticos extraordinários, que alguns não vão se lembrar, Orestes Quércia, o Leonel Brizola, Itamar Franco, que foi presidente do país, né? Tanta gente que agora eu estou falando de improviso, faria uma lista talvez e ficaria horas aqui dizendo. Então essas pessoas, algumas não foram tão bem, outras foram no seu mistério, seja político ou não, delas têm um comportamento, e esse comportamento é um comportamento estadista. Quando você fala, quando nós estamos vivendo, por exemplo, uma dificuldade muito grande no nosso país, primeiro pelo número alto de desempregados. Nesse particular, o presidente até tem razão naquele momento em que ele diz que, lamentavelmente, a formação escolar não é das melhores do Brasil, mas não é por quê? Porque os políticos em carreirinha, ou seja, todos eles, nada fizeram para que a educação pudesse ser a melhor possível, né? Então, o resultado disso é fraco. Mas mesmo em sendo fraco, tem grandes profissionais em todas as áreas. E outra coisa, tem profissionais que se tornaram profissionais até sem o chamado currículo escolar e também foram exemplos de vida e tal. Então é aquela velha história. Isso pode ser um dos fatores, mas não é o fator. O fator maior é a falta de seriedade dos nossos administradores e ao longo dos anos, não só exclusivamente este, mas ao longo dos anos, e que não conseguiram dar a escola devida a todas as pessoas. Mas, por outro, essa coisa de toda hora espicaçar a imprensa, você pode ter, faz parte da vida política, você tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra, né? Na vida pública, de um modo geral. Eu mesmo, com tantos anos, que passei pela Globo, passei pela Tamoio, passei pela Mundial, passei, meu Deus do céu, passei pela Tupi 23 anos, é uma grande rádio, como a Globo era, também hoje nem tanto. Quer dizer, meu Deus do céu, mas tem gente que gostava do tipo de trabalho que eu faço, ou da minha pessoa, e tem gente que não gostava, e isso faz parte. E existe aquela frase antiga, né, dizendo que os cães ladram e a caravana passa.
né? E é esse o comportamento. Você não tem que ficar espicaçando todos os outros. De uma certa forma, a mim me parece que o presidente Bolsonaro é uma cópia mal arrumada do Mr. Trump. Essa é que é a verdade, porque o Trump também, e ele tomou como um bom aluno, tomou uma posição essa, o Trump esculhambava a imprensa lá dos Estados Unidos, e ele esculhambava a imprensa aqui, esquecendo que tem parte da imprensa que é aliada a ele. Quer dizer, quando você generaliza, você na realidade está sendo o quê? Está sendo radical. Então essa é a história. Então eu entendo perfeitamente o que o nosso amigo acabou de dizer. Mas, minha gente querida, vamos falar de coisas melhores? Vamos lá? A gente já esgotou esse assunto, né? E eu vou trazer para vocês duas meninas, deixa eu ver se eu acho isso aqui direitinho, né? Porque eu ia fazer uma coisa e resolvi fazer outra. Isso só acontece em programa que você está fazendo ao vivo. É isso mesmo. Olha, uma gravação nova delas. Elas têm, depois eu vou falar a respeito da live delas. Essas meninas que vocês estão vendo aí, eu vou aumentar o quadro aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui, deixa eu aumentar aqui. Muito bem. Essa aqui, ó, que eu vou botar a setinha, tá vendo? Tá vendo aí? Bom, essa menina da esquerda com violão é Letícia. No meio, o pai delas. E à direita, Vanessa. Então, Letícia e Vanessa e o pai. Num sítio de propriedade da família, lá aqui em Barra do Piraí, né? E elas são ótimas, e elas vão fazer uma live agora, domingo, dia 10, às 16 horas, na fanpage. Se você quiser ver a fanpage, é pagar R$10 para o link, é só ir no site fanpage.com, tá bom? Muito bem, então vamos lá, olha, vamos a essa música linda que elas gravaram, que se chama, o grande sucesso de Almir Sater, Tocando em Frente, com Letícia e Vanessa. Vamos lá, o Fernandinho tem que botar o som, Fernandinho. Esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levou a certeza de que muito bom que eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Que bonita gravação, não é mesmo? Vocês gostaram? Olha, show, né? Então não se esqueça do show verdadeiro, da live que elas vão fazer, né? Fanpage.com, você vai lá no Google, né? Fanpage.com, abre a página e inscrever-se. Se não me falha a memória, paga 10. Tem essa música dela aí, muito bonita, é uma das mais bonitas, composição delas, são compositoras também. Letícia e Vanessa. Eu cresci
nasci no interior, num lugar de estrada de chão, de pessoas humildes, mas boas de coração. Junto à fogueira, meu pai contava histórias de heróis e lendas que ainda guardo na memória. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes, os sonhos do meu coração. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. Que coisa linda, 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 linda essa apresentação das duas gurias que eu tive a oportunidade de falar com vocês, né? Olha, prazer imenso, muito obrigado ao Sérgio Monteiro, fez um baita elogio, não sei se mereço, mas agradeço. E na realidade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, aqui ninguém tem de comungar das minhas opiniões, cada qual tem a sua opinião, mas o importante é você manifestar a sua opinião. E o importante é haver uma coisa chamada tolerância em termos de Brasil. Desde que você não denigre esta ou aquela pessoa, desde que você não denigrar, então evidentemente você tem todo o direito de dar a sua opinião, porque é a tentativa que todos nós temos de melhorar as nossas condições de vida. A questão de uns 4 anos atrás, foi a última vez que eu estive na Europa, estive em Portugal, estive em Madrid, estive na França, enfim, e as pessoas têm uma ideia do Brasil que, em alguns casos, são ideias muito bem cotadas, do ponto de vista da classe artística, da bossa nova, que aqui não faz mais sucesso, mas que lá hoje ainda faz, do carnaval, que é uma arte popular extraordinária, né? E que quase nós perdemos por questão de votos equivocados, né? E que não vamos ter esse ano, porque na verdade vamos ter, aliás, esse ano, mas provavelmente em julho, caso vacina houver, né? Você vê que até o Jorge Pelegeiro, meu querido amigo, a quem eu mando um grande abraço, toda a força do mundo, o Jorge estava até ontem internado, não sei como está hoje, né, com a Covid-19. Então isso não é brincadeira não, isso é um negócio muito sério. E eu soube pelo sanitarista Oscar Berro, nosso querido amigo, foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, à época do ministro Temporão, que existe uma probabilidade da gente colocar qualquer dia desses o ex-ministro da Saúde para conversar com a gente. Que maravilha, o Temporão, da época anterior, da época do governo do Temer, né? Se não me falha a memória, ou do governo da Dilma, não importa. E a gente não está querendo estabelecer polêmica, não está querendo tomar partido para a esquerda, para a direita, para o centro. Eu acho que o importante é o equilíbrio,
né? O importante é que cada um tem o direito de optar por aquilo que acha que é melhor, mas não pode ser radical. Radicalismo é algo que fica muito difícil de ser aceitado. Mas olha, um abraço grande a todos vocês. Eu vou falar o nome de cada um de vocês daqui a pouquinho, logo após ao momento da oração. E lembrar também quem é que meu amigo Publi Rio da TV Max, que é o Silvinho Barbosa, vai entrevistar daqui a pouco. Estou só vendo a chamada, mas eu vou passar tudo direitinho, e você estando em casa, por favor, prestigie às 19 horas a TV Max, que tem um programa excelente do meu querido amigo Silvinho Barbosa. Eu já fui nesse programa, posso atestar, e outros virão, porque ele é um rapaz de muito talento, e daqui a pouco eu vou te dar a chamada inteira. Vamos agora então aquele momento que é muito importante, que é o momento da oração. E muito obrigado por você estar me vendo e me prestigiando. Vamos lá? E depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, e vamos então agora falar de vocês todos que estão aqui participando do programa, né? Lá em Santos, está de férias, gozando as férias em Santos, o Luiz Henrique Oliveira, né? Litoral de São Paulo, todo mundo sabe, né? Wanda Fernandes está assistindo a gente. Oi, Wanda, um abraço, um aceno para você. Doutor Silvio Provenzano está assistindo a gente também. Oi, doutor Silvio, quanta honra. Um abraço grande, meu amigo. O Walter Silveira está assistindo a gente. Doutor Silvio, médico da maior qualidade, né? Wanda Fernandes, boa tarde. O Patinho está muito alegre hoje. É sexta, é sextou. Né, Wanda? A Rita Carneiro de Mendonça assistindo. Luiz Henrique Oliveira, boa tarde. Fernando Sérgio, na escuta de Santos, calor de rachar. Aqui também, 35 graus à noite, a mínima é de 30, igualzinho está aqui. Igualzinho está aqui.
com o ar-condicionado ligado, porque não tinha nem como, né? Eu particularmente gosto mais quando só está ventando, mas não tem vento. E a Rita Carneiro de Mendonça, também de São Paulo, né? Indaiatuba, né? Será que eu estou certo, Rita? Me corrija, por favor. Se não der para falar hoje, eu falo amanhã. Olá, Fernando Sérgio, boa tarde a todos os amigos. O Serginho, meu filho, sempre me vendo. Beijo, querido Serginho. A Rita Carneiro de Mendonça mandou um bolinho de parabéns, pois, para 2 aniversariantes. Para a minha netinha querida, a Maia, né, que está fazendo 2 aninhos. Parabéns aos papais, ao Cristiano e à Gabi. E também o meu sobrinho neto, o Lucas, filho da Simone, Leonel. Simone é filha do meu falecido irmão, e que o Lucas tenha muitas felicidades, muitos anos de vida também. Maria Fialho está vendo a gente. A Ana Zerlotini, alô Aninha, como vai você, Ana Zerlotini dos Reis? A Maria Fialho também vendo a gente. 5 pessoas que eu não pude identificar aqui, infelizmente. Vamos continuar. Rita Carneiro de Mendonça está dizendo impressionante, quer dizer, deve ser aquele vídeo do Globo Espírita que traz a correlação do coronavírus com o número da besta da Bíblia 666. 666, é isso mesmo. É um negócio impressionante. Eu vou até passar de volta para vocês, se eu tiver aqui ainda, num outro dia. Hoje, acho que hoje não vai dar. Hoje não vai dar porque já deletei, mas um outro dia eu passo. Tânia Malheiros, minha querida amiga, grande jornalista, grande cantora, né? Abraço, Tânia, saúde para você, querida, nesse novo ano, e para sua mãezinha, Dona Araci, não é? Sandro Xavier, Toninho Prego, alô Toninho. Toninho foi e é ainda também um profissional, um radialista da melhor qualidade, né? Trabalhou durante muitos anos com o Luiz de França, não foi, Toninho? Enfim, o Sandro Xavier é pastor presbiteriano, um abraço grande, meu amigo, e professor de português também. Ivan da Silva Santos, boa tarde, sempre na escuta do programa, sucesso sempre. Ivan de Patido Alferes, alô Patido Alferes. Alex Nights assistindo, Luiz Henrique Oliveira também dando opinião aqui, o Alex Nights, Toninho Prego e outras 2 pessoas assistindo. Silvio Barbosa, o Silvinho, que eu falei para vocês, ele dizendo: amanhã no meu programa Publi Rio na TV Max, canal 25 e 525 da NET, o convidado é o Maurício Menezes. Que bacana, meu irmãozinho, grande jornalista Maurício Menezes. Você também poderá assistir pela internet em tvmax.com, www.tvmax.com. Esse eu não perco, que Maurício é um dos maiores jornalistas que nós temos, um querido amigo, extremamente talentoso, amigo de mais de 40 anos também. E vai ser, com certeza, uma baita entrevista, porque o Silvinho sabe fazer entrevistas muito bem. Aliás, Silvinho, a semana que vem quero você aqui no programa, tá bom? Vou ligar para a gente combinar o dia. O Silvio Barbosa, forte abraço e obrigado. Do que imagine. Otávio de Melo, boa tarde, meu amigo. Otávio de Melo, lá de Santa Catarina. Pois falaram tanto que dessa vez a morena foi-se embora. Disseram que ela era maioral. Pois é, tudo que é bom dura pouco, né? Espero que você tenha achado bom também o programa de hoje. E vou convidar você na segunda-feira a estar conosco mais uma vez neste programa que vai de segunda a sexta-feira, de 3 às 4 da tarde, agora no novo horário do ano de 2021. Vamos aí sempre noticiando, informando. E outra coisa, se você está me vendo no YouTube, por favor, vai lá no inscrever-se, clica, aí você está inscrito. Aí vai no sininho, toca no sininho e toca na palavra todas, porque toda vez que tiver um vídeo, você vai receber a notificação, ok? Muito obrigado. Queria lembrar das espadas katana.com.br, são autênticas espadas samurai, vindas do Oriente, importadas especialmente para você pela shotokan.com, espadaskatana.com.br.
Se você quiser saber quão bonitas essas espadas têm, a respeito das lendas samurai, tem vídeos lindos ali. Acessa ainda agorinha ou um pouco mais tarde no youtube.com ou mesmo no Facebook, espadaskatana.com.br. Autênticas espadas samurai. Fiquem com Deus. Bom fim de semana a todos. Namastê.